pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, o Léo tá aí atrás e para quem não nos conhece, há mais de 1 ano e meio a gente tá desbravando o mundo e no Brasil contando histórias incríveis para vocês. E hoje a gente está na Vila Evangelista, uma colônia italiana que há muito tempo atrás já foi muito movimentada, quase foi extinta, mas graças ao turismo está se reerguendo e a gente veio contar essa história para vocês. Evangelista é um distrito de Casca, próximo à região norte do Rio Grande do Sul e a 220 quilômetros da capital Porto Alegre. A vila teve início entre o final do século XIX e o começo do século XX, com a chegada dos imigrantes italianos para a então colônia de Guaporé. Juntando a área rural e a zona urbana, Evangelista chegou a ter mais de 8 mil moradores. Hoje são cerca de 2 mil, mas no perímetro urbano são menos de 100 pessoas vivendo. A nossa região ela foi colonizada logo bem no final do século XIX, início do século XX. Já tinha caído o imperador, já era a república. Que o imperador aqui no Rio Grande do Sul ele criou 4 colônias, né? A região de Bento, Caxias, Garibaldi e lá em Silveira Martins, Dona Francisca, lá próximo a Santa Maria. No início, então, diante do empreendedorismo desses imigrantes, eles construíram povoados, já as cidades, através da sua indústria, dos seus serviços, do que era da época, frigoríficos, curtumes, a indústria ervateira. E esse lugar ele foi próspero até os anos 40, onde a principal indústria do lugar entrou em colapso e veio a fechar. Sim, era a indústria do que tinha aqui? A principal indústria do lugar era um frigorífico. E fechando o frigorífico, muitas outras empresas acabaram também saindo e o lugar ficou, digamos, em processo de decadência, que veio praticamente a desaparecer até o ano 2000. E essa aqui na nossa frente é a loja Parisi, a primeira casa comercial que teve na vila, né? A casa foi construída em 1901 e a loja construída em 1903. E ela funcionou até meados de 1940, mais ou menos. Hoje ela não funciona, ela passou de donos, né? Hoje pertence a uma família tradicional daqui. E aqui na lateral dela tem um porão, será que a gente consegue ver? Mas a casa é muito bonita, é muito legal ver que algumas casas, se eu não me engano, 2 no total, que manteve aqui, né? Que se manteve com esse estilo italiano ainda, e o pessoal preserva a casa. Sim, é interessante ver que é uma casa de mais de 100 anos, né? Construída em 1901, de madeira, continua em pé, mesmo quase sem manutenção. A gente vê que ela está realmente, bem dizer, abandonada aqui, digamos, ó, que a gente vê que por causa da umidade, as madeiras mais próximas ao chão aqui estão se deteriorando, mas a casa está em pé, com mais de 100 anos, feita em madeira, né? Então o pessoal fazia as coisas bem feitas aqui, ó, e o porão. Sim, e o mais incrível seria a gente entrar nela, né? Mas a gente não sabe o estado, como que a família está mantendo ainda, e tem um porão com algumas madeiras, né? Sim, a característica é que todas tinham porões, né? Essa aqui não é diferente, ela tem o porão aqui, que o pessoal está pondo ali bastante madeira. E bem aqui ao lado da loja Parisi, tem um galpão aqui, que parece um celeiro antigo, com um ônibus estacionado aqui. Esse aqui não tem uma identificação, mas também a gente vê que é bem antigo. E aqui na frente tem uma outra casa, essa azul aqui, que foi construída pela mesma família que construiu a loja Parisi ali. Essa casa também está bem bonita e essa aqui ainda mora gente. A gente vê que a janela está aberta, tem móveis lá dentro, ainda mora gente aí, mas uma casa aí de mais de 100 anos também. E aqui também funcionou uma loja. Se eu não me engano, era uma loja de material de construção, sim, né? Uma loja de material de construção que funcionou aqui nessa casa aqui e que também está bem preservada aqui, isso já na entrada da vila. As casas antigas aqui das lojas comerciais antigas, elas vendiam tudo o que precisavam os colonos, digamos, que eram as pessoas que ocupavam esses sítios. Querosene, café, tecidos, rolo de tecido, arma, munição. É de tudo um pouco. Eles utilizavam as armas também, além de se proteger, também para caça. Quando eles chegaram aqui, digamos, não tinha nem dinheiro, nem onde comprar os alimentos. Então, a atividade de caça e pesca já tinha virado rotina, digamos, mesmo já na segunda, terceira geração, já criaram por hábito a atividade de caça, assim, para a subsistência.
Da vila antiga, hoje restam apenas 10% das casas. Muitas dessas casas foram caindo com o tempo, outras foram demolidas e construídas novas casas. Aqui, por exemplo, a gente está numa rua com casas mais modernas. A gente vê que aquela ali é uma casa moderna, essa daqui também é uma casa mais moderna, apesar de ter uma parte de madeira aqui na lateral, mas não quer dizer que é antiga. Aqui na região sul do Brasil é muito comum essas casas de madeira, e essa daqui é meia madeira, meia alvenaria, né, que a gente está vendo aqui. Então muitas dessas casas já não existem mais, e o que também não existe aqui é casa abandonada. Todas têm uma família que é proprietária, essa família cuida da forma que dá, né, dessas casas, por mais antigas que sejam, e ali na frente fica um dos grandes atrativos aqui da vila, que é uma dessas casas que restaram daquela época. Essa daqui talvez uma das maiores que existiam, que é o casarão Franciossi. Esse casarão aqui, ele tem mais de 100 anos também, e aqui funcionava um comércio aí dentro e era a casa de uma família. Essa daqui é possível acessar e conhecer ela lá por dentro. E entrando aqui no casarão Franciossi, logo na entrada aqui tem um poço, que o Marciano está aqui e acabou de puxar a água de lá, né, Marciano? E essa água é boa mesmo? Experimenta. Bem boa, esse poço aqui ele tem... Aqui, experimenta, cinegrafista. Experimenta. Água pura. Esse poço ele tem quantos anos aqui? Ah, deve ter uns 100 ou mais. Sim, e antigamente era só assim a água aqui, né? Sim, era de poço. E o casarão a gente pode conhecer lá dentro? Vamos lá? Aqui como que funciona? Ele não fica sempre aberto, né? Não, não. É só quem faz o passeio com a gente. Sim, aqui seria... Aqui era a cozinha. Sala. Era a cozinha aqui? Lá a despensa. Aqui é a sala de jantar, onde tem os retratos da família. Atividades econômicas, várias delas parte delas que eles exerceram. Essa família que tem as fotos aqui é a primeira família que viveu aqui, a família Franciossi. Isso. Grande parte da prosperidade da Vila Evangelista se deu por conta da instalação de um frigorífico aqui. Esse frigorífico, no começo do século XX, foi onde começou o movimento aqui, essa rua principalmente, né, onde passavam os caminhões para vir buscar a mercadoria. Esse galpão é um dos, porque atrás dele tinha alguns outros que infelizmente por conta do tempo, né, se deteriorou e acabou caindo. O que a gente ficou sabendo é que esse galpão era para embalagem das carnes, né? Isso, das carnes, e não era onde fazia o abate ficava atrás, né? E essa casa aqui, ela é bem alta, né? Bem bonita esse galpão, e infelizmente no final de 1944, onde foi acabando, né, o frigorífico, onde acabou fechando, foi onde foi dando decadência na vila, né? O pessoal foi indo embora. O movimento já não era mais o mesmo. Sim, essa rua aqui do frigorífico, né, aqui é onde fazia a embalagem, também é onde carregavam os caminhões que vinham de outras regiões, buscavam carnes aqui e seguiam por essa rua até chegar num porto que existia numa outra cidade mais para frente, e aqui era a principal ligação, então era muito movimento de caminhões o tempo todo aqui. E a curiosidade é que esse frigorífico, quando foi fechado, parte dos equipamentos e dos funcionários foram levados para uma outra cidade, onde nasceu a Sadia. A partir do fechamento desse frigorífico, os equipamentos aqui foram levados para um outro frigorífico que passaria a ser a Sadia, conhecida hoje em dia. E aqui na frente algumas casas que ainda são daquela época também e que pertenciam a funcionários do frigorífico. Os funcionários moravam nessa casa. Aqui, por exemplo, era uma casa de gerente do frigorífico. Foi uma das 4 casas do gerente, capatazes, né, do frigorífico. E aqui também ao lado a gente tem uma casa que foi construída pelo proprietário do frigorífico. Não tem a informação se ele chegou a morar nessa casa, mas a casa a gente consegue ver que é uma casa bem bonita, né? Já é uma casa com pedra, então eu acredito que seja quem tinha mais dinheiro, geralmente fazia essa parte de baixo de pedra e em cima fazer de madeira, alvenaria, assim, mas é uma casa bem bonita. Sim, e a outra curiosidade é que a vila foi colonizada por italianos, a grande maioria aqui é descendente de italiano, mas o dono do frigorífico que construiu essa casa era um português, e a gente vê que a casa tem realmente uma cara de casa portuguesa. E aqui agora a gente entrou no fundo de uma das casas aqui da Vila de Evangelista, e eu encontrei seu Ademar aqui. Tudo bom, seu Ademar? Tudo bem, como é que você está? E o senhor mantém aqui no fundo da casa, isso aqui é um museu, né?
da carpintaria, de como o pessoal trabalhava antigamente. É um museu de família e a gente guarda, preserva, porque os mais novos vão ter que ver a dificuldade que tinha para trabalhar com toda essa ferramenta, né? Era tudo manual. Eu já peguei tudo no começo isso aí, mas depois passei mais pelo elétrico, né? Sim. Mas os meus filhos são hoje funcionários públicos, mas também sabem trabalhar, também trabalharam, né? Sim, eu vejo que as casas aqui, né, muitas delas são de madeira. Sim. E aí para construir era isso aqui que usava, né? Era isso aí. Imagina o trabalho que era. Eu sabia, com 15 anos, eu sabia fazer um telhado. O pai me obrigava, filho de família pobre, a gente tinha que trabalhar, tinha que sair para trabalhar, né? Então eu fui uma pessoa feliz. Eu trabalhei no Brasil inteiro fazendo casas de alimento há 25 anos. Entende? Então eu fui uma pessoa feliz porque o meu serviço ficava exposto. Alguém enxergava o serviço e me chamava. Daí aqui a porta do acesso, né? Para casa comercial. Sim, e aqui tá tudo conservado como era mesmo. Falta muita coisa no caso, mas tem as prateleiras ainda. Sim, mas as prateleiras, o formato aqui do balcão. Muito interessante, né? A gente vê muito esses comércios antigos. E a gente já foi em outros lugares sem comércio antigo assim. E é sempre assim, né? Muito diferente do que a gente conhece no mercado hoje. Naquela época tinha que ficar pedindo tudo para quem estava no balcão, né? Sim, você não tinha acesso o autosserviço foram os americanos criar, mas não é muitos anos, né? Sim. 30, 40 anos, sei lá, 50 anos atrás. E aqui vendia um pouco de tudo também, assim como no outro lugar lá. Que você falou. Isso. E aqui ele tinha o foco mais era em tecido. Os rolos de fazenda que diziam. E os tecidos e os botões, os acessórios assim para construir, para fabricar as confecções, né? Sim, aqui tem alguns objetos antigos. Comprava as roupas prontas naquela época, era tudo... Tudo tinha que fazer, né? Isso aqui é alguns objetos antigos. Isso aqui é de leite? Isso, é um tarro de leite que daí, junto com outro idêntico, né? Amarrava um cinto de couro, ia no lombo da mula ou do cavalo. Eles passavam nas famílias coletar o leite para fabricar ali no parte do porão. Nós tivemos aqui cartório, entendeu como? Nós tivemos aqui 6 bares, hoje tem um. Nós tivemos aqui, a luz elétrica chegou em 56, mas nós tinha antes luz, por um córrego que tem ali, tinha luz para a vila. E disse que chegou a ter 6 hotéis aqui também, né? Chegou a ser 6 hotéis. Por quê? Porque passava todo mundo aqui e na época o motorista não dormia nos caminhões, dormia nos hotéis, entende como? É que lá depois, lá por 55, 56, que começou 57, começaram a dormir. No caminhão, né? Mas muito pouco também. Assim, nós tinha ônibus aqui, Guaporé a Passo Fundo, 2 por dia, nós tinha Porto Alegre 2 por dia, nós tinha passava por aqui até 63, 64, ônibus Guaporé, Xanxerê, Chapecó, tem de Santa Catarina. Então, os agricultores que iam trabalhar aqui, iam morar lá, tinha o contato com esse ônibus. Aqui é um dos quartos do casarão. Aqui o quarto está todo vazio, mas dá para ver bem como que é. Ali tem uma roupa da época, mais ou menos, ou um pouco posterior, né? Não parece ser tão antiga. E a gente vem aqui, tem um corredor. Aqui fica atrás daquela parte do comércio que a gente estava mostrando. A parte do comércio é ali e são 2 quartos. E o interessante é que aqui tem escada para subir e tem um piso superior lá. Vamos subir essa escada. Detalhe que ela é bem inclinada, a escadinha aqui. E aí a gente chega aqui nesse piso superior, que o Marciano já até abriu a janela para clarear um pouco aqui pra gente, né? E a cinegrafista tá ali enroscando na escada. A gente chega aqui e eram 3 pisos para eram o térreo mais 2 para cima, Marciano, aqui. Daí tem mais um que vocês não viram ainda, que é o porão. Tem mais um que é o porão. De pedra, que todo... Família italiana tem que ter o porão principalmente para armazenar vinho, produzir vinho e salame e queijo, né? Sim, e é interessante aqui a visão dessa janela que você tá aqui, que dá de frente para a igreja, né? Vocês estão lá do lado da igreja daí?
Sim, tá parado lá. Ali aquele barracão ali de frente para a igreja, ele produz alguma coisa? Uma fábrica ali? É uma fábrica de móveis feita com madeira de demolição. Então aqui é a parte do porão onde era feito o vinho. É bem escuro aqui, né? Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa. Ela tá abrindo a janela ali, que já ajuda. Eu posso abrir essa outra janela? Abra. Acho que eu abro uma do outro lado. Aqui. Dá uma clareada aqui. Então, sim. Então aqui era feito vinho. Esse maquinário aqui, por exemplo, era para fabricação de vinho? É, mas já esse aqui já é moderno, tipo, comparando, não é da época. Sim, na época era feito na pisa mesmo? Pisando? Não, eles tinham, algum? mas era moído à mão. Esse aqui já é tocado a motor elétrico. Ah, esse é motor. E hoje em dia esse porão aqui, ele é utilizado ainda para alguma coisa? A família se reúne uma vez por ano, mais ou menos, fazem alguma Faz um jantar confraternização aqui. O senhor falou que nasceu em que ano? O senhor falou? Eu sou de 50, de 13 de setembro. Eu queria saber como que era essa vila aqui Eu vi naquela época, né? Como que era? Era muito diferente? eu vi nessa vila aqui desmanchar 8 casas grandes, que nem aquela do Franciosi que você filmou lá, e 60 casas pequenas. Quando faliu o frigorífico, o povo foi tudo embora. E aí, inclusive, depois em 52, 53, foi demarcada a BR-116, o pessoal que tinha comércio, foi para a BR-116. Depois o asfalto passou fora da vila, piorou ainda. Nós temos hoje em 62 famílias, pessoas que moram aqui dentro. Entendeu? Mas eu vi isso aqui, eu vi as corridas de automóvel, eram por aqui. Porto Alegre, Vacaria, Passo Fundo, Marau, Casca. Passava todo mundo por aqui. Voltava a Farroupilha, entende? Até 56. Ainda era muito movimentado. Muito movimentado. Os caminhões de Caxias, de Bento, Farroupilha, passavam tudo aqui para Porto Alegre. Sim. E os asfaltos tiraram, né? Depois da década de 1960, a vila virou praticamente uma cidade fantasma. Poucas pessoas ficaram morando aqui e quase ninguém vinha a esse local. Mas há alguns anos, famílias da região resolveram mudar isso. Aqui foram abertos restaurantes, chalés para acomodação, destilarias e com tudo isso, os turistas começaram a chegar. E aqui em Evangelista, pessoal, além de preservar as casas antigas, tem também quem preserve carros antigos. Estou aqui com o seu Artério. Tudo bom, seu Artério? Tudo bem, um prazer. E aqui é a garagem do Mauro, né? E eu queria saber da história dessa garagem, queria que o senhor contasse a história pra gente. Ele sempre gostou de carro antigo. Trabalhava com loja lá em Casca e deu câncer, foi até para São Paulo fazer cirurgia, mas veio a falecer com a idade de 60 anos. Era casado com a minha filha, que agora tem loja também lá em Casca, na mesma propriedade que ele tinha a loja antes. Então ele teve a ideia de comprar esse terreno aqui, para construir aqui e fazer uma réplicazinha de carros antigos Um espaço, na primeira parte da residência. E nos fundos, então, tem vários quartos e fim de semana os familiares passam. E aqui que esse carro que tem, que esses carros eram dele, né? O Mauro era o genro do senhor, né? E esses carros eram dele, então. Sim. Aqui é um Fusca, né? E uma dona única. O único dono desse Fusca? É. Olha. Foi da família a vida inteira? Ele comprou lá no estado do Paraná, era de uma irmã freira. Sim. E aqui a gente está no ponto principal da Vila Evangelista, que é uma praça. Apesar de pequena, ela é uma praça bem bonita, com bastante planta, então que deixa um ambiente bem mais bonito. E ali atrás tem um playground para as criançadas, ali uma academia ao ar livre. E aqui ao nosso lado a gente tem um grande salão de festas, né, onde acontece uma vez por ano
a festas do colono, que acontece em julho. E ao lado aqui também da igreja a gente tem a sala mortuária, onde acontecem os velórios. E aqui sim, atrás, temos a Igreja Matriz de Santo Antônio, que por sinal ela é muito bonita, né? Porque ela tem todas aquelas características de uma igreja bem antiga, porque ela é de 1937. Esse nosso altar aqui só tem dois no Rio Grande do Sul. Entendeu? Ele é puro mármore italiano, veio da Itália. Tem um, acho que é em Pelotas, e o nosso aqui. O primeiro padre veio aqui, padre Alexandre, tu disse que ele era um alemão, ele era um polaco. Por que que a cúpula da igreja botou ele aqui? Porque nós temos aqui em Casca um monte de polaco. Então ele atendia quem falava português. Ele se criou em São Marcos, em Caxias, ele aprendeu a falar o dialeto português, dialeto italiano, ele falava o italiano, e atendia os polacos porque ele era polaco. Entende como? Então por isso que ele foi jogado aqui, né? E aqui, como uma boa vila italiana, o Marciano fez um restaurante todo típico, né, Marciano? Qual que é a ideia desse Bem restaurante rústico. aqui? É um lugar para, digamos, praticamente um museu ali, onde a gente, Sim, dá além de saborear uma autêntica comida, você vai poder acompanhar a elaboração dos alimentos. Sim, eu achei bem interessante. Tem a Aqui a pessoa grelha, tá comendo e forno, vendo. aqui a cozinha, do outro lado o bar também. Sim, fica o bar. E estou prestando muita atenção nesses objetos Nossa, pendurados não. aqui. Tem umas linguiças aqui. Essa aqui é decoração ou é de verdade? É de verdade, mas já não dá mais para comer, porque já é porque velho. tá Tem muito 7, 8 anos já. Agora é só para decoração mesmo. E desses objetos todos que você pendura aqui, tem algum assim que é digamos assim, um xodó seu mesmo? Alguma coisa dele? Tipo? Eu não sou muito apegado em nada e ao mesmo tempo em tudo, né? Esses objetos aqui, por exemplo, são coisas Tem antigas. coisas antigas, tem coisa nova, tem... Mas geralmente tudo... Mas as pessoas trazem às vezes para você? muita coisa, Marciano quase tudo eu gosta. ganhei, quase tudo eu ganhei. E esse aqui é um Opala, já foi premiado em vários encontros de carros antigos, principalmente na região aqui de Guaporé, Sim. região dos vales por aí. E ali um Puma, né? Um Puma. E mensalmente, então, a filha traz um mecânico aqui para fazer revisão Mantém tudo. e reposição de alguma peça que estrague, assim por diante. Então, todos os que estão aqui, esses carros, funcionam. Funciona tudo. O senhor já deu uma volta em algum deles, hein? O senhor já dirigiu algum deles? Não, eu só dirigi esse Fuca aqui porque antigamente eu tinha Fuca, né? Só o Fusca. Só o Fusca. Agora os dois desse lado de cá é os mais raros, né? Esses dois aqui é mais raro. E esses aqui são relíquias que ele comprou em outros estados. Sim. Esse é uma réplica? Será? Está escrito que ele é de 80. Uma réplica. Tem um motor, o órgão de fabricação. Sim. E aqui também, esses aqui não Esse é o SP2. foram fabricados assim num limite de tempo. Sim, Produção esse é bem raro também. é bem raro, né? E com tão pouca gente vivendo aqui hoje, não tem posto de gasolina aqui em Evangelista, mas já existiu. Em 1956, um empresário aqui criou um posto que ficava exatamente nesse local. Ele fechou em 1971, mas a bomba continuou aqui. Na época eles vendiam aí, quando abriu o posto, cerca de 20 tonéis de gasolina por semana. E aí esse posto acabou fechando em 71 e essa bomba ficou por muitos anos abandonada aqui nesse lugar, que é o chamado postinho de combustível aqui de Evangelista. Só que em 2014 os moradores se reuniram aí, juntaram dinheiro e restauraram essa bomba e hoje ela é um atrativo aqui da vila. Agora, o que eu acho bem curioso, né, que aqui só tem essa bomba, o postinho aí, não tem como abastecer carro a gasolina. Mas se a gente andar aqui para o outro lado da rua, aqui a gente tem um dos restaurantes da vila, um restaurante bem bonito, inclusive, ali, mas tem como abastecer carro elétrico aqui. Para quem tem carro elétrico e quiser fazer a recarga, pode vir para cá. Agora, se vier com carro a gasolina, tem que vir bem carregado, bem com tanque de combustível bem carregado, porque a cidade mais próxima aqui está uns 12 quilômetros mais ou menos, que é a cidade de Casca. Olha aqui, ó, o que eu disse. Tem aqui o ponto de abastecimento para carro elétrico, né, de carregamento. O carro elétrico não abastece, ele carrega, né?
Então tem o ponto de carregamento para carro elétrico aqui. Então a modernidade já chegou por aqui, mas gasolina não tem. Você gosta de viver aqui hoje em dia? Você gosta? Ah, é bem, super tranquilo, já não me adapto em lugar densamente povoado. Aqui é bem tranquilo, bem bom, é o nosso ganha-pão, daí quando tu quer sair, tu tendo dinheiro, tu vai onde que tu quer. Sim, é verdade. Tem né? liberdade. E hoje em dia tem internet, então você está conectado com o mundo, independente de onde você está. Né? Então... daí tem o aeroporto de Passo Fundo, que ele faz escala nacional, que dá 70 quilômetros daqui. Sim. E tem gente que de vez em quando te procura, ou você vê procurando lugar aqui, querendo vir morar pra cá, querendo deixar a cidade grande, às vezes vir morar pra cá? Tem alguma coisa, mas daí ninguém vende mais aqui. É difícil de conseguir. Né? Não tem nenhuma área que estaria disponível, digamos, para fazer um loteamento. Né? Ninguém vende. Teria que convencer o proprietário a vender, e é difícil. É difícil. Sim. Uma vez ninguém queria, daí agora ninguém vende. Já que o senhor fala italiano, vou pedir para o senhor dar uma mensagem convidando o pessoal para vir para cá em italiano. Vieni qua, veder cosa che abbiamo qua. Venham aqui ver o que a gente tem aqui. Nessa parte da vila, que fica basicamente ao lado da igreja, tem esse grande arco aqui. Esse grande arco, ele é uma homenagem aos expedicionários. Os expedicionários são os brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial em algumas batalhas, principalmente na região da Itália. E bem aqui ao lado do arco tem uma estrada que sobe aqui para uma gruta. Essa gruta também é muito visitada pelos turistas. É só subir aqui alguns metros para cima, chega na gruta. Mas o nosso vídeo vai ficando por aqui. A gente agradece quem chegou até aqui. Espero que vocês tenham gostado e comentem aí embaixo o que vocês acharam e o que vocês querem que a gente mostre aqui no Rio Grande do Sul, que a gente está sempre atrás de grandes histórias para trazer para vocês. O vídeo vai ficando por aqui, mas antes a gente tem sempre um recadinho que a gente dá aqui. Viva a vida antes de partir. Até a próxima. Tchau.